mais um programa aí, né, ao ar, Missão Saúde na TV. E você, telespectador, que tem nos assistido, nos dado esse privilégio, né, a audiência de estar conosco todos os domingos. Nós já queremos deixar nossa gratidão a você, né? E hoje nós estamos com um convidado aqui. Eu sempre digo que todos os convidados que vêm aqui conosco são especiais, realmente são. Só que hoje está super descontraído, né? Porque o Moacir, o doutor Moacir Rafael já é um amigo, né? É de casa. Então, hoje eu acredito que o programa vai ter aí várias perguntas para ele estar respondendo para nós de forma bem descontraída. E o tema hoje é o que você precisa saber sobre a fonoaudiologia. O doutor Moacir, ele é fonoaudiólogo e ele vai falar um pouquinho, né, sobre a sua, vamos dizer assim, a sua estadia aqui em Marabá, quanto tempo. Eu vou deixar com ele aqui para ele estar se apresentando. Bom, muito obrigado, né? Claro que nem como já me apresentou, sou amigo, né, do Vilde, do Jeová. Assim, fico muito grato pela oportunidade de estar explicando, falando sobre a minha profissão, que é fonoaudiologia, né? E que muitas pessoas também têm uma dificuldade de saber o que realmente o fonoaudiólogo faz, porque a atuação ela é grande mesmo, né? A atuação ela é grande. Eu já cheguei em Marabá em 2009, vim de Belém, né? Mas já morava aqui, sou praticamente filho de Marabá. Comecei a atuar na área da fonoaudiologia bem diverso, porque eu trabalho com muitas áreas, né? Dentro da fono, e só quero agregar, né? E tentar passar um pouco para vocês o que o fonoaudiólogo consegue estar realizando e ajudando vocês a entender um pouco da profissão, né? Moacir, eu confesso que, para mim, a própria fonoaudiologia ela era um pouco desconhecida. Apesar de ser da área da saúde, a gente tinha assim, o profissional que trata da fala, que ajuda os outros a melhorar a questão da fala, né? E aí a gente teve os caminhos aí de certa forma interligados numa situação que a gente pode falar mais adiante. E eu passei a conhecer o trabalho maravilhoso que a fonoaudiologia faz e que o nosso amigo Moacir faz. E à medida que o programa vai passando, a gente vai perceber que a fonoaudiologia ela tem áreas de atuação e que dentro da área da saúde é uma profissão fantástica e que hoje a nossa tarefa aqui é estar passando para vocês a informação, essa área que a fonoaudiologia, que para muitos ainda é desconhecida, o nosso amigo Moacir vai estar passando para vocês. Ô, Moacir, obrigado por ter aceitado o convite de estar conosco aqui no programa. Certamente nossos telespectadores vão se beneficiar muito da exposição que tem para ser feita hoje no programa. Lembrar que o Moacir é um colega também, que trabalha conosco já há algum tempo, que tem dividido os atendimentos conosco. Nós sabemos muito bem do comprometimento e do envolvimento que ele tem com a sua profissão. Então, Moacir, nós ficamos muito felizes porque tu estás conosco aqui hoje. E o nosso telespectador certamente será beneficiado. Temos a primeira pergunta, né, para a gente dar início a esse debate aí. O que é de fato a fonoaudiologia? Para que serve, né? O que é? Explica para a gente um pouquinho, doutor, sobre essa área de atuação da fonoaudiologia. Para que ela serve mesmo? Bom, vamos lá. Vou tentar também colocar um exemplo que às vezes é muito comum no nosso dialeto, né, no dia a dia da população. A fonoaudiologia ela vai estudar ou agir em vários aspectos da comunicação, né? Então, quando chega ao aspecto da comunicação, envolve muitas áreas, né? Então, também a área da saúde, que é o que a gente mais está voltado. É igual quando a pessoa olha para ti e fala, poxa, você trabalha com uma pessoa que é surdo e mudo, né? E aí fica assim aquele pensamento, poxa, ele é surdo? Por que é mudo?
né? Então, por isso que a fonoaudiologia tem essas duas áreas, né? Fono, da fala, é a linguagem, e audiologia é da audição, né? Então, nesse sentido, a gente quebra esse tabu, né? Que toda pessoa que é surda, ele não vai falar? Não, né? Não é surdo e mudo, né? Se a pessoa tem uma dificuldade em audição, ele não vai adquirir a linguagem que seria a sua comunicação. E fica interligado. E isso as pessoas, às vezes, não conseguem desenvolver de uma forma para identificar, né, o que realmente a gente pode estar ajudando. Moacir, só agora tu vai nos ajudar agora também a entender um pouco mais da área de atuação da fono. Quais são as áreas que a fonoaudiologia trabalha bem, tanto quanto a área médica, quanto com outras profissões? Qual é a ligação para que nós possamos nos inteirar mais com a medicina e com outras formações? A fonoaudiologia, doutor Marcos, ela está envolvida no início da vida até o final, né? Isso que é interessante. E assim, olha só como a gente pode evidenciar isso. No início da vida, a gente já pode falar que a gente tem um contato direto com a pediatra, né? Que está totalmente recebendo as crianças e surge as dúvidas e como poder encaminhar para uma questão de fala, nesse sentido que a gente pode falar. Mas, assim, o pediatra, o otorrinolaringologista, estamos muito interligados diretamente, né? Trabalhamos, né, com outras áreas também, mas a pediatria e a otorrinolaringologia é o que vem mais em pauta, mas podemos trabalhar com psicólogo, com ginecologista, que é interessante, às vezes, essas áreas distintas que acabam tendo necessidade, o gerontologista. Então, né, nessa forma, a fonoaudiologia vai tendo o seu espaço e uma ajuda muito interessante para o desenvolvimento da área, né? Moacir, você falou em pediatria, que eu acho que é a primeira profissional ali que recebe, né? Ginecologia, o bebê, depois vai a pediatria, e a pediatria vai marcando ali o tempo de desenvolvimento da criança, e um dos marcos principais para o desenvolvimento da criança é a fala, né? Qual é o momento que um pai, uma mãe percebe que a criança não está desenvolvendo? Qual é o momento que ele deve procurar um fonoaudiologista para levar o seu filho? Que situações no dia a dia um pai deve perceber, ou ele percebe que o filho não está se desenvolvendo, não está conseguindo desenvolver a fala, ou tem uma alteração, e quando indicar, quando realmente procurar o fonoaudiologista? Bom, é bem interessante, né? Às vezes, doutor Wilde, fica uma questão assim muito em pauta, que quando a criança nasce, ela já está exposta a ter o seu desenvolvimento, né? Para alguns autores sempre falava que às vezes a estimulação já começa a partir do 5º mês de gestação, na 24ª semana, porque é quando a criança já começa a ouvir na vida uterina, né? Então, assim, são fases do começo da vida que são esquecidas, e por falta de orientação, eu digo também muito dos pais, né, e família, e que acabam as crianças chegando com 2 a 3 anos para pediatra, né, e falando: meu filho não fala, né? Eu vi o filho do vizinho, eu vi o filho da minha amiga, ele é totalmente diferente do meu. Então, é a hora que a pediatra está indicando para a gente estar com eles, né, avaliando, e às vezes a gente acaba vendo mais a função da mãe e da família, como é que leva essa vida, porque o resultado está ali. Às vezes a intervenção minha está nessa forma de como é que eles estão lidando com o dia a dia da criança, né? E claro, lembrando que não por isso que eu falei do início agora, para mim fechar, porque não adianta a mãe vir no 2º ano, 3º ano, se preocupar com uma coisa que já era para estar sendo feita desde o início, por causa que demora as fases ir acontecendo, né? Se a fase demora, então eu tenho que ter tempo de estimulação específica para cada idade.
Moacir, você tem percebido uma mudança, uma antecipação nesse processo com a questão, talvez, não sei se tem alguma pergunta mais adiante nesse sentido, tá? Mas, como a gente já está falando nessa fase de estímulo que você falou, olha, na 24ª semana, a gente percebe que se você conversar com seu bebê na barriga, ele já está tendo estímulo ali da audição, né? É bastante interessante isso. E com essas tecnologias, por exemplo, o celular, a gente percebe que as crianças começam a verbalizar mais cedo, porque elas estão ali tendo um estímulo visual, um estímulo auditivo, né? Sim. Você já percebeu alguma antecipação desse processo, assim, que passa a ser patológico, ou, na verdade, é um hiperestímulo? Certo. É bem interessante, as crianças hoje em dia são bem estimuladas, mas acontece de, às vezes, muitos materiais eletrônicos que tem no mercado não acabam sendo um estimulante para um fator principal, que é a linguagem. Porque o pai quer ver a criança dele falando certo, o pai quer ver ele se comunicando, se interagindo. E hoje a mídia e os brinquedos que existem numa forma estão muito já o adulto tomando conta da vida da criança. E uma dificuldade até que a gente às vezes pode até ocorrer na nossa cidade de achar brinquedos didáticos que de fases. Eu sinto isso também, que eu acho que os pais têm uma dificuldade de saber ajudar o filho. Esse acesso é um pouco difícil e, com uma vida muito corrida, pai e mãe trabalhando, porque mudou muito, né? Antepassados, então, isso apertou a vida da criança. Então, tem crianças que realmente têm um estímulo maior para um desenvolvimento de uma linguagem espetacular, e tem crianças que levam esse lado da mídia para um lado que não ajuda ele. Infelizmente, acontece isso, Vilde. E o que eu vejo assim também, Moacir, é a questão do isolamento, né? Assim, porque muitas vezes a gente vê as crianças ali somente no celular, interagindo com o celular, e aí acaba deixando de ter os outros estímulos, no caso esse da fala, né? No qual a gente já está aqui debatendo. E aí tem uma pergunta agora para ti, que é a respeito da fala, de falar errado, né? É a seguinte: quando a criança fala errado, o que se deve fazer? Quando a criança está falando errado, corrige ou não, como que deve fazer? Pois é. Nesse caso, ele já passou da fase que ele estava com uma dificuldade de adquirir a linguagem, então, consequentemente, ele pode vir já com uma dificuldade errônea na fala. E o que é interessante, saber como é que é a vida dessa criança. Até dar um erro num fonema específico pode ser por um tipo de alimentação que já passou a fase e ela está errando por isso. Esse fonema específico pode ser por causa que a criança tem uma dificuldade que não foi identificada na audição. Então, porque temos frequências da nossa fala que são muito sensíveis, então passa despercebido. E assim, então, a mãe observar uma troca de, que nem falar sapo, falou tapo, praia, paia. Então, em alguns fonemas, nesse sentido, essas trocas, eles têm que procurar o pediatra e tem indicar a avaliação fonoaudiológica para uma intervenção o quanto antes, porque isso vai se sobrecarregar para a fase alfabética. Interessante, Moacir. Tá ficando... assim como nós estamos aqui bem atentos, curiosos a respeito das tuas instruções, acredito que quem está assistindo o programa também está bem curioso. E aí, assim, nessa fase de desenvolvimento, a pergunta a respeito da pré-alfabetização. Quais as dificuldades que as crianças têm, como é que a fonoaudiologia pode atuar para melhorar o aprendizado na leitura, na escrita também, para que eles aprendam mais de uma forma correta. Tu até mencionou a dificuldade de fonação de algumas crianças com aprendizado, com audição inadequada. Eu, por exemplo, tenho um sobrinho, o Benjamin, que ele não fala marabá, fala malabá. Mas como é que pode a fonoaudiologia ajudar nessa fase de pré-alfabetização? Beleza. Que nem eu já venho falando,
uma carga em cima da fase que vem piorando. Quando ele chega na fase alfabética, né, querendo que o Vilde falou que mudou muito, né, que cada vez está chegando mais rápido, viu, Jeová? Mas acontece, se uma criança não tem um diagnóstico, ela vai ter uma dificuldade de leitura e escrita. Muitas vezes as pessoas falam uma dislexia, né? Mas às vezes o que acontece é um mau diagnóstico. Os pais às vezes ainda sentem que esse diagnóstico tardio fala assim: meu filho tem um distúrbio de processamento auditivo central, vamos supor. Mas por que ele teve esse distúrbio? Porque essas fases atrasadas vieram carregadas por algum problema que não foi identificado pela pediatra, ou que a pediatra não indicou para o otorrino, o médico otorrino, está identificando uma patologia, um adenoide numa criança, que induz com que umas gripes recorrentes, fazendo com que prive uma perca de audição para a criança de leve a moderado, deixando dela receber o que eu falei agora há pouco, os fonemas, né? Porque são sensíveis dependendo da altura que chega, e o nosso mundo ele é muito, muito alto, né? E mesmo nesse sentido, a gente se ilude pensando que a criança está ouvindo, e quando chega na fase alfabética, ela se perde, porque ela vai, Jeová, para terminar, ela vai falar e ela vai escrever o que ela fala. O teu sobrinho, nesse sentido, ele, consequentemente, o rã, que é o fonema aí que ele errou, ele não vai conseguir escrever ele se ele não tiver atenção ou ajuda de alguém. E também tem a questão no seguinte, que eu não falei, assim, Vilde, que a mãe chega para mim com uma criança de 3 anos, falando para mim assim: meu filho não fala areia. Certo? Mas as fases aconteceram certo, mas aí a gente tem que explicar: mãe, olha, a areia não é específico para a idade, né? Então, porque tem um tempo ainda de maturação respiratória, né? Tem um tempo de maturação do próprio músculo, né, a fazer essa articulação. E se a criança tem um pouco de dificuldade em alguma fase, em algo que não deu certo, ele não vai conseguir falar. Muito interessante, né? Eu queria perguntar mais a respeito disso, porque a gente vê muito isso assim já em adultos, né? Trocando palavras e tendo dificuldade, né? Mas nós estamos aqui encerrando o primeiro bloco, passou muito rápido, né? Assim, e eu já queria deixar para vocês aí não esquecerem de baixar o aplicativo Missão Saúde, tá? Vai lá no Play Store, baixa o aplicativo. Participa do nosso fórum, que nós vamos estar olhando as informações lá para trazer aqui para o programa, tá certo? Entra lá no nosso Instagram também, Missão Saúde, e fique ligado aí, Missão Saúde na TV.